Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quem é este Tiago aqui, irmãos? Dos 6 Tiagos mencionados na Bíblia, este sem dúvida é aquele irmão de Jesus, chamado de meio-irmão de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Escandalizavam-se nele. Este texto, irmão, fala da pregação de Jesus em Nazaré e sua consequente rejeição por parte da sua família. Os irmãos de Jesus não criam que ele era o Messias, principalmente este Tiago aqui. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz que Jesus apareceu pessoalmente a Tiago. Diz o texto: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Entende-se que a partir da aparição de Jesus, Tiago creu que Jesus era o Cristo, somente depois da aparição. E como nós sabemos que esse texto foi escrito por Tiago? Os estudiosos analisaram a estrutura sintática do livro e concluíram que a mesma estrutura encontrada em Atos 15, capítulo 15, versículo 13 a 21, é uma estrutura idêntica. Então, o Tiago que escreveu este livro é o mesmo que presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, aproximadamente no ano 48 ou 49. Outro fato importante aqui é que documentos históricos dos primeiros pais da igreja afirmam que Tiago, irmão de Jesus, foi quem escreveu esta carta. E qual é a data que esta carta foi escrita? Não há menção no livro de Tiago sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Também Tiago não menciona conteúdo das resoluções do primeiro concílio que aconteceu em Jerusalém. Isso prova que o livro foi escrito antes dessa data. Então, irmãos, podemos dizer que este livro foi escrito aproximadamente no ano 40, 45 depois de Cristo. Essa data coloca este livro como talvez o mais antigo do Novo Testamento. E o que ensejou Tiago a escrever esta carta? Qual é a ocasião que isso aconteceu? Meus queridos irmãos, havia 2 tipos de pressão nessa época. Opressão, melhor dizendo. A primeira que podemos mencionar é a perseguição aos cristãos por causa da sua fé em Jesus Cristo. E nós vimos em Atos 8 que a primeira perseguição que levou muitos cristãos a fugirem de Jerusalém e se abrigarem em outras cidades. Mas em Atos capítulo 7 nós vemos aí a morte de Estevão, que provavelmente isso foi o estupim que causou também esta perseguição e a dispersão daqueles crentes para várias cidades. A outra opressão, Tiago menciona em sua carta, onde alguns membros ricos da própria igreja estavam menosprezando os irmãos mais pobres. Isso estava gerando descontentamento por parte dos irmãos mais pobres. Então Tiago orienta que os irmãos de condição humilde devem gloriar-se na sua condição humilde, e o rico deve olhar para a sua insignificância, porque a riqueza e inclusive a vida humana murchará, passará como a flor da erva sobre o forte calor. E qual o propósito de Tiago escrever essa carta? Havia um mito circulante entre alguns que a vida cristã não pode ser vivida debaixo de sofrimento. Existia esse mito circulante lá. Se estamos em Cristo, dizia alguns, a vida cristã não pode ser custosa, porque isso contraria o relacionamento íntimo com o Senhor. Ou seja, o cristão não pode sofrer, porque Cristo já sofreu em nosso lugar. É um mito circulante naquela época. Tiago, então, aconselha que o relacionamento íntimo com o Senhor provocará sofrimento na vida do cristão. E, ao mesmo tempo, Tiago encoraja os cristãos a viverem a vida cristã plena.
Outro mito circulante também naquela época, que era o fato de que se eu tenho uma fé genuína, eu não preciso fazer mais nada. Eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, eu não preciso fazer mais nada. Porque a autenticidade da minha fé é suficiente, eu não preciso provar nada que sou salvo. Não preciso de dar provas da minha fé nisso. Tiago diz o contrário. A fé genuína precisa ser acompanhada pelas obras. Não adianta ter somente fé, porque isso, diz Tiago, até os demônios têm, mas eles não fazem boas obras apesar de possuírem um tipo de fé em Deus. O que Tiago diz é que a vida cristã genuína é prática e não meramente intelectual. Por isso, irmãos, eu gostaria de trazer aqui a grande ideia, a proposição teológica desse texto que nós vamos versar aqui nesta noite, que diz o seguinte: o cristão genuíno demonstra de forma prática quem ele é. O cristão genuíno demonstra de forma prática quem ele é. E nós vamos ver 4 demonstrações de uma fé genuína, de um cristão genuíno aqui, nesse versículo tão pequeno. Primeiro, o cristão genuíno, diz Tiago, se submete ao senhorio de Cristo. O cristão genuíno se submete ao senhorio de Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago começa mostrando quem ele era diante de Deus. Ele poderia ter começado sua carta se apresentando como irmão de Jesus, porque ele também era filho de Maria. Talvez ele poderia ter se apresentado como pastor de Jerusalém, que Paulo diz em Gálatas 2, versículo 9, que Tiago, Cefas e João eram as colunas da igreja iniciante. Tiago também poderia ter se apresentado como aquele que foi o primeiro presidente do concílio da igreja, conforme Atos 15 diz. Mas longe disso, amados irmãos, longe disso, ele se autodesignou como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E a palavra usada aqui para servo é doulos, que literalmente significa escravo, ou seja, aquele que se submete à vontade de alguém superior a ele. Servo não tem vontade própria, não tem direitos que possam ser exigidos no tribunal, porque tudo que o servo tem veio a ele por graça e misericórdia do seu Senhor. Agora, irmãos, o Novo Testamento nos dá conta que há outros tipos de servo lá nos primeiros séculos. E essa designação servo nem sempre se ajusta ao nosso entendimento que temos aqui desta palavra atualmente. Havia um tipo de servo lá naquela época que era chamado o administrador, o mordomo de uma casa. Ele era um servo, mas ele era um servo bem mais qualificado. Tinha também outra categoria de servo que era chamado de escravo militar. Geralmente esses escravos militares ficavam presos, mas se eles eram habilidosos na guerra e fossem confiáveis, o exército vencedor os aproveitaria para fazer parte do seu exército. E você vê então que a escravidão no mundo antigo não tinha nada que ver com a relação da cor da pele e como acontece geralmente hoje, de forma alguma. É uma escravidão, às vezes a pessoa estava devendo a alguém e essa pessoa precisava ser escrava daquela outra, do seu credor, para pagar a sua dívida. Então você vê, irmãos, que Tiago mostra que o cristão genuíno é aquele que sabe quem ele é. O cristão não é medido pelas posses que tem. Ele não é reconhecido pelo CEP da sua rua onde ele mora, muito menos pela casa onde ele mora. Não é pela roupa que veste, e muito menos é reconhecido pela sua conta bancária. A verdadeira fé, o verdadeiro crente, é visto na sua relação com Deus e com Jesus Cristo. E essa relação tem que ser de um servo, um verdadeiro escravo para fazer a vontade de Deus. Agora, meus amados, isso é um problema, porque o nosso mundo é completamente avesso à humildade. Falar que nós somos escravos de alguém, servo de alguém, isso soa muito mal para muitas pessoas. Mas aqui Tiago se apresenta.
eu não sou irmão de Jesus. Ele não se apresenta como irmão de Jesus. E ele não se apresenta como pastor da igreja de Jerusalém. Ele não se apresenta aqui como presidente do concílio de Jerusalém. Ele se apresenta aqui como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira característica aqui de uma fé genuína, de um cristão genuíno, é de que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A segunda, irmão, demonstração aqui de que ele tem uma fé genuína, de que ele é um cristão genuíno, que ele reconhece a divindade e glória de Jesus. Observe a expressão de Tiago de novo: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Muitos judeus nos dias de Tiago não tinham nenhuma dificuldade para crer em Deus como supremo Senhor da sua vida, mas eles negavam, muitos deles negavam que Jesus era divino juntamente com o Pai. Tiago era um desses que não criam que Jesus era Deus, o Messias tão esperado. João capítulo 7, versículo 5 diz: nem mesmo seus irmãos criam nele, e Tiago estava no meio dos seus irmãos. Por ser o primogênito, Jesus tinha que ser, no mínimo, respeitado por seus irmãos. Mas os seus irmãos não criam que ele era de fato Deus. Inicialmente, amados irmãos, muitas dúvidas poderiam ter passado na mente de Tiago. Muitas dúvidas. Principalmente porque ele fazia as refeições à mesa com Jesus, convivia com ele na mesma casa, participava das conversas de família junto com Jesus. Sabia que ele nasceu como qualquer outro ser humano, exceto com o concurso de um homem, mas ele veio da mesma barriga. Isso intrigava Tiago. E naturalmente possuía traços físicos semelhantes a seus irmãos. Era muito difícil para Tiago aceitar que Jesus era Deus. Eu não sei quando, amados, e nem como, mas o Senhor transformou a mente de Tiago, abriu seus olhos, e ele pôde ver a glória de Deus na face de Cristo. Aqui está a maior declaração da divindade de Jesus, porque partiu de alguém que conhecia bem de perto Jesus, talvez muito mais do que os próprios discípulos que conviviam com ele. Ele pôde abrir a boca a plenos pulmões e dizer: eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece Jesus como o seu Senhor. E ao ler esta passagem, irmão, parece que eu estava sentindo o pulsar do coração de Tiago. Parece que eu estava vendo o entusiasmo e alegria contagiante dentro de Tiago. Dentro de um olhar retrospectivo, parece que vemos Tiago exultando e dizendo: eu tenho um irmão que é Deus. Eu tenho um irmão que está acima da minha cabeça. Eu tenho um irmão que é coeterno com Deus. E eu convivi com ele. Eu brinquei com ele no mesmo quintal. Eu convivi com ele na mesma cidade. Eu peguei nele. E eu pude ver a glória de Deus na face dele. Eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece, amados irmãos, a glória de Deus na face de Cristo. Aqui está, meus amigos, o que precisamos ter. Precisamos de uma visão elevada de Jesus. O cristão genuíno deseja crescer em amor a Jesus. Ele deseja também conhecer mais intimamente Jesus. Ele quer servir a Jesus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. E eu sei que muitos dizem crer que Jesus é Deus, mas vive como se não fosse. Seus lábios dizem uma coisa, mas suas obras revelam outra coisa bem diferente. E é exatamente essa a proposta de Tiago em todo o seu livro: provar quem de fato é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E a terceira demonstração, meus irmãos, de um cristão genuíno, de um cristão que tem uma fé genuína, é reconhecer a unidade de todo o povo de Deus em todas as épocas. Observe as 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago está escrevendo para a igreja, você vê aqui, ele está escrevendo para a igreja,
mas ele usa o termo tribos, que era uma designação própria para o povo de Deus no Antigo Testamento. O cristão genuíno e que tem também uma fé genuína se vê como um só povo que está unido, servindo o mesmo Deus, porque não existe dois planos, um para Israel do Antigo Testamento e outro para o novo Israel, que é o Novo Testamento. Isso também porque não existe duas escrituras, existem uma escritura somente dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Penso que Tiago, quando usa essa designação da igreja como 12 tribos, ele está nos unindo a toda a história da redenção com o povo de Israel lá no passado. Igreja e Israel unidas no Senhor Jesus Cristo, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, meus irmãos, Tiago está nos lembrando que não temos duas formas de salvação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A salvação no Antigo Testamento se deu com derramamento de sangue de uma vítima inocente. E da mesma maneira a salvação no Novo Testamento se deu também pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo, do qual somos servos. Então, 12 tribos é a justa posição de todo servo de Deus do passado com o presente, numa só fé, num só plano divino, num só Senhor, num só batismo, num só povo. Nós aqui em Guanabara estamos conectados com todos aqueles irmãos do Antigo Testamento através de Jesus Cristo. Nós somos um só povo. E foi a cruz de Cristo, a morte de Cristo, que fez essa união. Veja comigo Efésios capítulo 2, versículo 13 a 19. Diz Paulo: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então você vê que não importa a designação usada, a cruz de Cristo nos uniu num só povo, criando uma família só para Deus. Israel era tida como a videira verdadeira, e Jesus se colocou como o novo Israel, que é essa videira verdadeira. E Jesus diz para os seus discípulos que ele é de fato a videira verdadeira. E mais ainda, irmãos, nós somos os ramos ligados nessa videira verdadeira. Assim sendo, o cristão genuíno não fica preso a certas práticas e costumes judaicos, como vemos hoje em dia em muitas denominações, como se o divino do Antigo Testamento fosse Deus e o divino do Novo Testamento fosse Jesus. Tiago une Deus e o Senhor Jesus Cristo numa só divindade. Usa a designação 12 tribos para mencionar a totalidade do povo de Deus em todos os tempos e lugar. E a descida do Espírito Santo em Jerusalém e a consequente obra missionária entre os gentios embasa essa unidade. E a quarta demonstração aqui que Tiago usa para mostrar que quem é um crente genuíno, que tem uma fé genuína, ele reconhece sua condição no mundo. Se encontram na dispersão saudações, Tiago diz. Tiago continua usando uma linguagem comum para o povo de Deus no Antigo Testamento. Então ele diz, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Como foi a trajetória do povo de Deus no passado, amados irmãos? Tudo começou com Abraão, que vivia em tendas de um lugar para outro, e sempre que as condições não eram favoráveis,
para ele e sua família, era necessário desmontar suas tendas e partir para outro lugar. Foi assim por dezenas de anos na vida dos patriarcas. Depois que a família de Jacó se estabeleceu no Egito, viveu lá como escrava por 400 anos. Bem, Deus enviou posteriormente um libertador para tirar o povo de Israel de lá, mas sua condição como peregrino viajante e até errante pelo deserto até chegar à terra prometida continuou. Mesmo depois de tomar posse da terra, por causa da sua desobediência, eles foram subjugados, amados, por estrangeiros por muito tempo. O livro de Juízes narra essa triste e medonha história. Bem mais avante no tempo, aproximadamente no ano 722 antes de Cristo, você se lembra que as 10 tribos, chamadas de Reino do Norte ou de Israel, foram levadas cativas pelo cativeiro assírio. Esse triste acontecimento aconteceu e nós lemos lá nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento sobre o cativeiro assírio. E aproximadamente no ano 586 também depois de Cristo, foi também agora a vez das 2 tribos, chamada de Judá, chamada do Reino do Sul ou de Judá. Nabucodonosor entrou dentro de Jerusalém e levou cativo as 2 tribos. Então os crentes, o povo de Deus, sempre andou disperso, sempre teve problemas. E em Jerusalém, quando aconteceu a perseguição, nós já falamos aqui, e depois da ascensão de Cristo, temos as perseguições contra a igreja que culminaram na dispersão dos crentes por várias partes do mundo naquela época. A morte de Estevão foi o estopim para estourar as perseguições contra a igreja iniciante naquela época. Então você vê que Tiago parece estar linkando toda a história do povo de Deus, as pressões do deserto e até os sofrimentos no exílio, para mostrar que essa é a condição do povo de Deus no mundo. Assim como aconteceu, amados irmãos, com o povo de Deus no passado, seus dramas e sofrimentos, assim também acontecia com aqueles crentes que sofriam na dispersão, longe da sua terra, da sua cultura, do culto em Jerusalém e longe também da sua família. E da mesma forma é a nossa condição aqui. As perseguições contra a igreja no Brasil, que antes era bem escondida, agora está às claras. Não pensemos, amados irmãos, que o parlamento do nosso país irá legislar em favor da igreja, que não vai. Não pensemos que eles serão favoráveis aos absolutos da palavra de Deus, porque não vão. Mesmo sendo a nossa Constituição favorável à liberdade religiosa e de culto, o judiciário sempre interpretará à sua maneira, à sua conveniência. A posição de alguns políticos é defender a ideologia dos seus partidos, contra a família, contra Deus, contra a igreja, contra os cristãos. Nós também estamos unidos com aquele povo lá da dispersão. Outra coisa, é mentira o que os mensageiros da teologia da libertação pregam. É falsa a mensagem da teologia da prosperidade, porque não há vida fácil para o povo de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós sempre seremos um povo longe do mundo, disperso neste mundo, para servir ao Senhor. Lembra da expressão de Tiago? Nós somos servos de Deus. Eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, irmãos, então nos lembra que devemos esperar pressões e obstáculos, devemos esperar ser atacado pelo mal constantemente, que a nossa fé será desafiada e testada por inimigos do Evangelho. Se estamos unidos a Cristo, sofremos também o mesmo tipo de ataque que ele sofreu. Sabemos que entraremos na glória eterna com o nosso Salvador, mas este momento ainda não chegou. Se está perto ou longe, não sabemos, mas temos certeza que enquanto estivermos aqui, somos as tribos da dispersão.